Vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma mentoria em grupo dos alunos do Raízes do Cabeleireiro Integrativo. Estou aqui para responder várias dúvidas. Nós temos hoje um compilado de dúvidas bem interessantes aqui. Então hoje eu vou responder por que os cabeleireiros mais antigos não dão a importância devida à higiene do couro cabeludo no lavatório. Essa é a primeira pergunta. A segunda, é um erro o profissional ter só um tipo de protetor térmico? Terceira pergunta, qual o melhor protetor térmico para um cabelo que acabou de ser descolorido? Quarta pergunta, em um cabelo que foi feito nutrição, a cliente quer uma escova modelada, é possível fazer essa escovação? Será que sim, será que não? Quinta pergunta, posso fazer o detox de óleos para estimular o crescimento e o real formato dos fios da cliente em transição? Sexta pergunta, qual o tipo de tratamento certo para cabelos crespos, secos e com muita elasticidade? Sétima pergunta, como lidar com a resistência dos profissionais de trabalho que trabalham junto e em fazer o que é certo, né? Coloquei entre aspas o que é certo. E oitavo, como conversar com a pessoa que me contratou para falar da forma como eu gostaria de trabalhar. Então, essas são as dúvidas distribuídas entre assuntos de tricologia, de cosmetologia, de escovação, da parte de gestão. Então, são todos os assuntos que eu abordo no curso, por isso que eu vou tentar dar o meu melhor aqui para responder a essas dúvidas. Ô, Natália, não precisa ter, não sei se você está no ambiente que você pode falar ou não, mas só de curiosidade, se você quiser se manifestar, só para eu saber, né, como você entrou há pouco tempo no curso, como é que você decidiu entrar, menina? O que você está buscando com relação a essa formação? Oi, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Eu já sou cabeleireira faz bastante tempo, né? Ah, Só que daí eu tive a minha filha há 10 anos atrás. certo. Daí eu não pude trabalhar, né? E daí depois eu tive depressão pós-parto. Daí eu tive que ficar parada mais ou menos uns 3 anos, assim, né? E assim, eu tenho muita insegurança também, né? Praticamente tudo que eu faço. Hum, E assim, com esse curso eu tô querendo também ganhar mais confiança, né, segurança e passar mais qualidade, né, para minhas clientes também, legal. porque Então eu gosto muito mas dessa. você já voltou para o mercado de trabalho? Já voltei, Você atende em já casa ou você tenho. trabalha no salão de alguém? Então, é na minha própria casa, assim, né? Só que numa outra parte. Entendi. Só que é no próprio terreno mesmo, né? Legal. Uhum. E você fala de onde? Onde que você tá, Natália? Eu sou de São Jorge do Ivaí, Paraná. Paraná. Uhum. Então, posso entender que o que te motivou a entrar no curso foi essa questão da segurança, é isso? Isso mesmo. Ah, que bacana. Olha, Uhum. e eu tenho hoje a alegria de ter alguns alunos assim que são motivo de muito orgulho, né? Porque nem todo mundo fala para mim, na verdade, como tá lidando. Mas uma que eu converso bastante é a Patrícia, que entrou agora também aqui. A Patrícia acabou de falar com a gente. Boa noite, Patrícia. Já vou te chamar já, menina, porque eu vou colocar você na história aqui. Natália acabou de Uhum. entrar, quero que a Natália seja muito bem-vinda, assim como também a Fernanda, que eu sei que entrou. O que, qual que é a intenção do cabeleireiro integrativo? A intenção é dar substrato, né, para dar realmente os elementos que vocês precisam para ter essas raízes. Por isso que o nome do curso chama Raízes do Cabeleireiro Integrativo. O que são essas raízes? É esse conhecimento que vocês precisam ter de tricologia, que é a matéria-prima, que é o que a gente precisa para, né? O mínimo que a gente precisa fazer é entender do cabelo, entender do cosmético, que o cosmético é uma ferramenta que vai nos ajudar nessa jornada aí de recuperar cabelo, de facilitar o nosso trabalho. Precisa entender de escovação, porque todo o cabelo vai ser finalizado. E também a parte da gestão, porque ela é, vamos dizer,
o embrulho que vai trazer para sua atividade técnica, ela vai trazer também a sustentabilidade financeira. Conheço, infelizmente, muitos profissionais que, até a história própria dos meus pais, que com muita qualidade técnica, tinham muita qualidade técnica, capacidade de fazer clientela, mas que financeiramente não prosperavam, né? Então, eu entendo hoje que a gestão ela é fundamental para isso acontecer. E eu falo no Raiz desse empilhamento de expertises. Por quê? Quando você domina, né, a expertise da tricologia, você está calçado, você vai ter uma fundação para você empilhar mais uma que é de cosmetologia, empilha de escovação, porque aí você vira uma pessoa expert em recuperação de cabelos. Você vai falar para sua cliente, olha, usa esse produto, porque ele vai ser bom para o seu cabelo por esse e esse motivo. Aí chega na escovação, você entrega resultado estético, porque a cliente não quer sair feia do salão. Mas não adianta nada você tratar e com a finalização estragar o cabelo. Então, quando a gente vai fazendo esse empilhamento e chega na parte da gestão, que eu vi isso acontecer com a Mariana, que está lá no Rio Grande do Sul também, é muito interessante, porque a pessoa tem uma agenda cheia para administrar, ela tem mais rentabilidade e ela tem, na verdade, um negócio nas mãos de recuperação em cabelos. Bato muito na tecla aqui desse bem-estar capilar, né? Então, eu espero que a sua jornada ao longo aqui do Raízes, Natália, você tenha clareza desses movimentos e que você acione a gente quando você tiver dúvida, porque o grupo ajuda muito, né? A Antônia aqui está falando que não tá no grupo, é uma das pessoas também muito queridas, que está sempre dando o suporte, e a Patrícia, que também está sempre aí nas aulas, que ela tem uma jornada aí que eu tenho acompanhado de perto e estou sentindo assim um baita orgulho. Até isso que eu ia começar a comentar aqui da... que dó, vai assistir só hoje porque tá sem voz e tá gripada. A Patrícia falou, tudo bem, Patrícia, vou falar de você do mesmo jeito aqui, porque a Patrícia, eu queria até compartilhar, começar essa mentoria em grupo, compartilhando vitórias assim absurdas da Patrícia, né? Ela postou essa semana aqui no grupo, vou até colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Viu, Natália? Então, se quiser complementar alguma coisa, então fica à vontade. É que eu estava com bastante expectativa de compartilhar esse ganho aqui da Patrícia. Gente, olha este cabelo. Gente, olha este cabelo que a Patrícia fez. Que coisa maravilhosa. Um cabelo super difícil, cabelo crespo, que ela conseguiu fazer uma escovação modelada com extremo brilho. A modelagem desse cabelo, olha o balanço, olha que resultado. E a Patrícia é uma vitoriosa, porque ela também conseguiu largar a prancha, né? Parar de pranchar cabelo. E olha que legal aqui, ó. Trabalhamos com recuperação e saúde do cabelo. Olha ela colocando a plaquinha dela no salão dela. Que vitória, que vitória. Então, fica muito difícil a gente ter cliente se a cliente não sabe que a gente atende, né? Então, fachada é importantíssima. Amei essa parte de trabalhamos com recuperação e saúde do cabelo. Fantástico, estou muito feliz, muito orgulhosa da Patrícia. E é o que eu espero também que aconteça com você, viu, Natália? Espero que você vá trilhando essa jornada aí de aprendizagem, de prática, muita prática. A gente sabe que vai ter altos e baixos, mas a força do grupo é justamente para isso. Tá bom, Natália? Sim, muito obrigada pelas bem-vindas, né? Imagina. Com bastante expectativa. Que bom, que bom. Olha, eu adianto que é bastante dedicação, bastante estudo, mas é um caminho que eu tenho certeza que daqui 5 anos os alunos do cabeleireiro integrativo vão fazer a diferença no mercado, que a missão é essa, é elevar o mercado, né? Elevar o nível dos profissionais que estão no mercado da beleza. E eu sei que a realidade de vocês né, da maior parte, não é o salão gigante, não é o salão que está com um movimento gigantesco, mas é o salão pequeno, começa em casa.
E é justamente porque vocês estão na casa de vocês que vocês precisam ser boas profissionais para que vocês tenham o sustento da família de vocês e não sejam minimizadas, subvalorizadas, né? Só que vocês precisam ter postura, vocês precisam ter conhecimento e é para isso que a gente está aqui, tá bom? Olha só, mais uma vitória que eu vou compartilhar com vocês é da Cristiane Serra. Esses dias ela contou pra gente que ela deixou de ser refém de comprar um monte de produtos porque agora ela entende sobre cosméticos. Ela gastava muito dinheiro com os produtos e é verdade, né? Quando a gente não conhece produto, o vendedor vem e fala uma coisa, o outro vem e fala outra e aí a pessoa sai comprando. Mas enfim, bora lá. Olha, a primeira pergunta seria sobre por que os cabeleireiros mais antigos não dão importância devido à higiene do couro cabeludo. Mas eu vou esperar um pouquinho mais, ver se o pessoal vai entrar, porque eu queria que houvesse uma interação aqui. Tá. Então eu vou passar para a pergunta. É um erro o profissional ter só um tipo de protetor térmico? Olha, eu considero não como um erro, entendo isso como uma limitação. Por quê? Se a gente sabe que a gente tem cabelo fino, cabelo mais grosso, cabelo ondulado, cabelo liso, cabelo poroso, cabelo impermeável, cabelo que tá seco, cabelo que tá com uma umidade ok. Se a gente tem tantas variáveis, a gente tem tantos tipos de cabelo, o que eu questiono é que será que um produto só consegue atender a todas essas situações? A resposta, obviamente, é que não. Então, quando a pessoa ela só tem um produto, ela usa só um tipo de produto, eu entendo que ela está limitada a, vamos dizer assim, as opções que ela tem. Por isso mesmo que eu vou na próxima pergunta, eu vou trazer algumas opções, inclusive eu vou conversar com vocês sobre opções de finalizadores, né? Qual tipo de protetor térmico que pode ajudar em uma situação específica. Mas entende, se existe muita variação de condição de cabelo, de tipo de cabelo, logo a gente precisa ter mais produtos sim, tá? Existem, infelizmente, profissionais que subestimam essa necessidade ou porque não tem entendimento completo da ferramenta ou porque não tem o entendimento completo dos benefícios que ter boas ferramentas trazem, tá bom? Eu preciso ir no salão rapidinho pegar os produtos aqui, porque eu preparei a aula, escrevi aqui e esqueci de pegar os produtos. Eu vou lá pegar o ThermoShield, Liso Mágico, All in One, Cristal. Vou pegar os produtos aqui e já volto rapidinho, peraí. Então a pergunta foi a seguinte: qual o melhor protetor térmico para um cabelo que acabou de ser descolorido? Veja bem, qual é a condição desse cabelo pós-descoloração? A gente tem que analisar isso. O que acontece na descoloração? A gente, na verdade, provoca buracos na fibra, né? Na aula de danos no cabelo fica mais claro isso. Se a gente provoca porosidades, e essa porosidade ela pode comprometer a estrutura do fio de cabelo, a gente precisa então ter produtos que contenham algum ativo, algum ingrediente que nos ajude a repor isso, né? Eu tô aqui vou passar algumas opções aqui para vocês, tá? ThermoShield Sérum Capilar da WNF. Ele é um produto que eu particularmente gosto bastante, porque ele tem, na composição dele aqui, quer ver? Carbocisteína, serina, ácido glutâmico são ingredientes reconstrutores. Ixi, deu ruim aqui. Pedro, acho que cai. Ih, criança chorando. Ó, o pai tá junto, tá, gente? Não é que eu não tô fazendo nada não, mas o pai tá junto. Só que quando a gente pega a composição aqui, eu tenho água, eu tenho condicionantes, berrentrimônio metasulfeito, o álcool cetearil. Então, eu tenho poliquaterno 10, que também é um polímero que ajuda nessa questão de condicionamento. Eu tenho uma formulação
que ela é em creme com os agentes condicionantes, mas também, como eu falei, ó, proteína hidrolisada do arroz, a carbocisteína, glicerina, ácido glutâmico, que vão fazer essa parte reconstrutora. Então, essa formulação aqui, ela é mais específica para preenchimento de porosidade, e então eu usaria numa situação de cabelo pós-descoloração. Outro produto que a gente tem também utilizado, que é esse aqui, ó, da Alpha Parf, o anti-breakage, que é um fluido, ó, também é fluido, ele não é, aquele lá é um creminho. Esse aqui, ele é mais líquido, mas ele também é meio leitosinho, não é líquido, spray, como é, por exemplo, o liso mágico, que eu trouxe aqui também, tá? Então, esse aqui também tem, ó lá, a lisina, ó, lisina que é aminoácido, você tem álcool ceterio, PEG 40, etilhexaglicerina, cetrimônio clorídrico é condicionante. Então, a formulação é quase como se fosse, assim, uma máscara reconstrutora, só que lógico que não é grossa, é para ser feito para ficar no fio, fininha, né? Então, esse aqui, como ele é líquido e esse aqui é creme, tem que tomar um pouco mais de cuidado com o creme na hora de espalhar, usando bastante água. Esse aqui tende a pesar menos do que o outro, se você bobear, mas esse aqui também funciona muitíssimo bem. Aí a gente tem formulações em creme que aí já não são tão específicas para essa questão reconstrutora. Esse branco aqui eu gosto bastante também, o Tudo em Um, o All-in-One Extraordinary All-in-One fluido da Alpha Parf. Também, esse aqui é um coringão, né? Agora, numa situação de cabelo descolorido, eu evitaria só usar, por exemplo, o sérum. Eu usaria mais no finalzinho, assim, para dar um brilho extra, porque basicamente aqui quando a gente vê a formulação do sérum, você tem óleos, óleo de linhaça, beleza, só que você tem bastante silicones. Os silicones, eles fazem essa questão de sensorial, antifrizz, mas não necessariamente que eles vão ajudar no preenchimento de porosidade tão efetivo quanto você tem ingredientes reconstrutores. Esse aqui seria um que eu não usaria, a não ser que o cabelo fosse mais difícil mesmo de alisar, né? Que é o liso mágico. De novo, mais efeito. Ele tem inclusive um negócio de fazer o cabelo secar um pouco mais rápido, que se você pega um cabelo descolorido que a gente acabou de trabalhar, ele já está poroso, ele vai secar mais rápido, ele já perde água mais rápido. Então esse eu não usaria nessa situação, tá? E esse outro aqui, que é o Cristal Spray, ele é só de brilho mesmo. Então também é um produto que usa no final. Olha, gente, eu falei 1, 2, 3, 4, 5, 6 finalizadores aqui, cada qual com a sua indicação, com a sua especificidade, né? Mas fato é que quando a gente entende do cosmético, da ferramenta que a gente tem, fica muito mais assertivo, tá? A Patrícia perguntou: o que você acha de comprar alguns protetores térmicos da mesma marca? Eu gosto, né? Eu mostrei aqui para vocês. Atualmente eu tenho trabalhado muito com os da Alpha Parf, porque eles têm essa variedade de finalizadores, viu? Então, todos esses aqui que eu mostrei para vocês eu gostei bastante. Esse aqui eu uso demais. Como eu falei, é coringa, né? Você pega um cabelo com um pouco de porosidade, que precisa de um pouco mais de emoliência, ele faz a proteção térmica e dá essa sensorial de maciez. Esse aqui o cheiro é maravilhoso, né? Mas esse no final também dá um encantamento na cliente muito bom. Mas é adequação, né? Olha para o finalizador que você tem em mãos e vê a condição do cabelo, tá? Próxima pergunta. Minha cliente está em transição. Posso fazer o detox de óleos para estimular o crescimento e o real formato dos fios? Caso você ainda não tenha chego nessa parte, eu ensino a pessoa a fazer o detox de óleos essenciais com óleos vegetais. Então, lá naquele blend que eu ensino, a gente tem propriedades anti-inflamatórias, bactericida, fungicida, anti-descamação, né? E se isso
pode fazer para estimular o crescimento? Sim, pode. Por quê? É interessante para equilibrar o couro cabeludo. Quando a gente usa, isso é uma informação que talvez eu não tenha explicado ainda para vocês, tá? Quando a pessoa utiliza finalizadores, e principalmente onduladas e cacheadas, acaba tendo uma certa descamação residual de cosmético. Fato, é fato. Eu tenho. Então, o que eu faço? Eu sempre faço detox. Eu gosto de fazer detox pelo menos uma vez por semana no meu couro cabeludo. Só que nessa de você trabalhar seu couro cabeludo, massagear, usar alguma coisa que vai controlar essa microbiota, você cria uma condição, né, um solo fértil. Então, ajuda no crescimento, melhora a fisiologia, né, para vir cabelo forte, tá? Cabelo forte e saudável. Então, sim, pode fazer. Quando a gente estuda óleos essenciais, aí você tem outras possibilidades também. Então, mas o que eu aconselho é você olhar para esse couro cabeludo. Se está muito descamativo, muito oleoso, dá atenção para isso. Para depois falar assim, não, tá tudo bem, vamos fazer uma sequência aí com ingredientes mais estimulantes, né? Então, é isso. Próxima pergunta. Qual o tipo de tratamento certo para cabelos crespos? Já fiz o cronograma capilar para fortalecer, mas não está reagindo bem. Continua seco e com muita elasticidade. Paty, eu sei que essa pergunta é sua. Se você quiser colocar, digitar aí, se tiver mais alguma dúvida, você fala. Mas eu tô aqui, eu vou responder essa pergunta sua da seguinte forma. Cabelo crespo. Então a gente está falando da textura desse cabelo. Característica desse cabelo é que está seco e muita elasticidade. Ô Patrícia, só gostaria de entender. Esse cabelo com muita elasticidade, principalmente nele molhado, ele tá ficando assim, tortinho, ele tá ficando como se fosse um miojinho assim quando molha? Seria isso? Ele tá muito elástico, molhou e ele fica, né, aquele aspecto de que vai esticar e não volta deformado? É, nele molhado. Tá. Então, se ele molhado, ele tá ficando, o cabelo é para ter molhado, uma certa estrutura, só que ele tá ficando mole, esticando, é o que a gente chama excessivamente elástico e ele não volta, não contrai certinho. Nesse caso, estamos perigando aí só ser resolvido com tesoura, tá? Mas o que eu digo para você? Se ele está quase quebrando nesse ponto, da análise da característica do cabelo, o que grita é o fato dele estar quase quebrando. Se ele quebrar, não tem cabelo para a gente tratar. Então, dá atenção para essa parte de reconstrução. Né? Talvez faça a reconstrução aí com mais frequência, não sei qual que é a proposta de cuidado que você fez com a sua cliente. Mas quando a cliente está com o cabelo assim, você precisa dar uma atenção semanal, pelo menos, assim, para esse cabelo profissional, para tentar minimizar os danos. Se o cabelo está dessa forma, você tenta conter mais quebra, né? Tenta conter. Agora, quando a gente olha para a característica de seco, é porque muito provavelmente para ele estar quase se rompendo dessa forma, molhado, ficando miojinho, muito provavelmente é porque ele está muito poroso. Então ele perdeu a água que existia nele e ele tem essa condição mais rígida e dura de cabelo seco. Só que trata primeiro essa questão de reconstrução, até porque hoje as máscaras, mesmo as reconstrutoras, têm alguns ingredientes mais emolientes e tal. E aí depois você vê que ele parou de quebrar, aí você começa a pensar em melhorar essas características aí de umectação. Lembrando que a umectação é a capacidade de uma molécula atrair água. Então, quem atrai água? Tem a glicerina, tem o ácido hialurônico, o pantenol. São moléculas que atraem água. Se você tem na formulação esse tipo de
de molécula, você vai melhorar o sensorial de ressecamento. Só que você também melhora essa questão de ressecamento quando você entrega para esse cabelo mais ingredientes nutritivos, que são aí as manteigas, os óleos, né? Aí que entra, quando eu ensino o detox, eu ensino a fazer na fibra o óleo vegetal, né? Mas você precisa ter consistência. Até mesmo talvez a cliente reforçar na casa, né? Eu vendo também o óleo de abacate para a cliente levar para casa, que eu falo assim, se ela fizer o abacate uma vez por semana, ela faz a fase nutritiva lá e deixa para eu fazer a reconstrutora ou outros tratamentos específicos. Mas é assim, é cabelo que tá na UTI, Patrícia. Você precisa pelo menos ver uma vez por semana esse cabelo, mas a cliente ainda tem que ter um home care bom. Na região onde estou agora só tem cabelo assim, por causa da selagem alisante. Pois é. Então, Patrícia, a realidade é que a maior parte dos profissionais, então, no seu redor estão estragando o cabelo. Se essas mulheres estão com o cabelo desse jeito, provavelmente está quebrando, elas estão percebendo que o cabelo tá quebrando, não é? Então, vai lá e trabalha recuperando e não fica chateada se ela voltar a fazer a progressiva, mas ela vai voltar para sua cadeira, porque senão, só que você vai conscientizando ela, vai falando, olha, então, se for fazendo, faz de novo, o cabelo vai quebrar, ó, tá vendo isso aqui é quebra, porque muitas vezes ela nem percebe que é quebra. Uma coisa que você pode fazer é levantar o cabelo assim para ela, e às vezes a pessoa chega um cabelo um pouquinho na ponta, assim, quase não chega a cabelo, aí você mostra para ela o ponto da quebra, faz ela perceber. Então, é isso. Ó, Roberta entrou, Flávia, boa noite, meninas. Olha, já passei nessa aula aqui por a pergunta de se é um erro o profissional ter só um tipo de protetor térmico. Falei também qual o melhor protetor térmico para o cabelo que acabou de ser descolorido, que eu sei que são as perguntinhas da Roberta. Roberta, depois você assiste a aula que eu vou subir, tá? Para você ver a resposta, apresentei produto aqui. Acabei de falei também sobre a transição, se pode fazer detox para cliente em transição. E respondi agora qual o tipo de tratamento certo para um cabelo crespo, que continua seco e com muita elasticidade. Patrícia, o complemento da resposta é que assim, se o cabelo tá desse jeito e ela continua fazendo a selagem, você tem que primeiro tomar consciência de que seu trabalho vai ser um trabalho de remediar. Sabe o que é remediar? É dar um remedinho para amenizar o sintoma. Você não vai recuperar, tá? Recuperação existe quando corta, cessa o fator agressor, para de agredir com a selagem e aí vai trabalhando consistência, disciplina para recuperar. Né? Então, não dá para você fazer milagre não também, menina. Se a moça continuar fritando o cabelo dela lá no outro salão, aí é dose, viu? Mas o seu trabalho é esse mesmo, é conscientizar e recuperar. Aí eu mostrei os produtinhos aqui para vocês, falei de 1, 2, 3, 4, 5, 6 produtos. Continuemos aqui. Ah lá. Próxima pergunta é sobre escovação. Em um cabelo que foi feito nutrição, a cliente quer uma escova modelada. É possível fazer essa escovação? Respondo para vocês, sim, é possível. Só que o efeito pode ser menos duradouro, tá? Então, qual que é a minha sugestão para vocês? Dependendo da nutrição que foi feita, da máscara, aquela máscara que deixa o cabelo muito mole, muito macio mesmo, a minha sugestão é, primeiro, você fazer o combinado, né? Aquele combinado que não sai caro. O que é o combinado? Avisa a cliente que a escova tende a ficar com menos volume e um pouco mais lisa por conta do tratamento, tá? Então você colocou lá ativos condicionantes, nutritivos, esse cabelo, ó, passa a mão, como tá macio, né? Então pode ser que ele não segure tão bem assim. Avisa ela. Só que aí, o segundo ponto que eu vou passar para vocês
se avisa que pode ser que fique com menos volume, menos modelada, mas o segundo ponto é, se o cabelo está mais propenso a desmontar, ao invés de você usar uma escova de diâmetro assim, usa uma menor, tá? Então você usa uma escova com diâmetro menor. Com esse diâmetro menor, você também vai lá e faz um pouco mais de apertadinha, segura um pouquinho mais. Se precisar, também subdivide o cabelo, né? Ao invés de pegar uma mecha larga assim, pega uma mecha um pouco mais fina, faz a subdivisão, né? Eu gosto de ensinar na diagonal. Vai lá, aperta, segura um pouco mais. Você pode até talvez colocar lá um clipe para segurar, fazer o bucle, que eu também ensino. E faz, então, muda um pouquinho a técnica também. E o terceiro, né? Se você conversou com a cliente, baixou a expectativa dela, você usou técnicas para melhorar essa modelagem, para deixá-la mais menorzinha, né? E terceiro, se a modelagem ficou melhor, aí você promete uma coisa e você entrega um resultado melhor, aí a cliente vai ficar super satisfeita, né? Então, simples assim. Gerenciamento de expectativa. Olha, existe um fator aqui que é a máscara que eu usei, o tratamento que a gente fez, que ele pode impactar na sua modelagem e ela pode ficar com menos volume, ficar o cabelo um pouco mais liso. Só que você muda a sua técnica e você entrega um resultado para ela que talvez seja melhor do que você prometeu, tá bom? Então essa é a minha sugestão, Roberta. Aí eu quero, antes de entrar para as duas últimas perguntas, na verdade eu tenho 3 perguntas ainda para responder. Que eu vou falar sobre como lidar com a resistência dos profissionais em fazer o que é certo. E a outra é sobre... Ah, que susto, achei que tivesse perdido a resposta aqui. Sobre como falar com a pessoa que contratou da forma como você gostaria de trabalhar. Eu quero, antes disso, voltar para a primeira pergunta, que é sobre tricologia. Por que os cabeleireiros mais antigos não dão importância devido à higiene do couro cabeludo no lavatório? Eu queria que tivesse mais gente aqui para me ajudar a responder, tá, meninas? Então vou pedir a participação de vocês. Roberta, Flávia, Natália, Patrícia. Quem não puder responder abrindo o áudio, digita lá que eu vou ver a resposta. Ó, então a pergunta é a seguinte: por que os cabeleireiros mais antigos não dão a importância devida à higiene? Aliás, deixa eu corrigir aqui. Por que os cabeleireiros mais antigos não dão a importância devida à higiene do couro cabeludo no lavatório? Essa é a pergunta. Qual que é a minha resposta para vocês? Olha, as pessoas não dão importância para aquilo que elas não atribuem valor. Aquilo que elas não veem que elas vão ganhar alguma coisa que vai ter benefício. Ou quando elas não percebem que vai evitar alguma dor de cabeça, um sofrimento ou um prejuízo. É aquela história do ou pelo amor ou pela dor. Você não se importa com alguma coisa se você não ama, se você não quer um resultado bom ou se você não sabe que aquilo vai evitar uma dor, um prejuízo. Tá? Roberta, presta atenção nisso. O que eu quero dizer? A gente tem que construir na cabeça das pessoas o que há de valor, de benefício em fazer uma boa higienização. E a gente também tem que, muitas vezes, falar para a pessoa quais são os problemas que a gente evita ao fazer uma higienização que não é correta. Quando vocês passam pela formação do cabeleireiro integrativo, vocês tomam a dimensão disso. Quem está fora, quem não assistiu, quem não viu, não tem. Aí o que eu vou fazer com vocês aqui? Quero que vocês me ajudem a construir. Então eu estou falando para vocês, a pessoa ela não vê importância, ela não consegue perceber se uma coisa é mais importante, se uma coisa é importante, porque ela não vê benefício, ela não vê ganho, ou ela não sabe que aquilo vai dar um problema, um prejuízo. Então, vamos fazer um brainstorming aqui. Vocês vão me responder o que há de valor em fazer uma boa higienização do couro cabeludo. Fala pra mim, por que é bom? O que a gente ganha quando faz uma higienização do couro cabeludo? Isso a gente tá falando, a gente pode falar em N aspectos, assim. A gente olhar do ponto de vista técnico, quanto a gente olhar pelo aspecto da cliente.
Posso falar? Pode, lógico. Eu te chamei? Eu acho assim, o que a gente ganha? O que a cliente ganha? Ganha, primeiramente, a saúde, porque não vai ficar com os micro-organismos lá no couro cabeludo dela. Ela Boa. vai ganhar higiene, que ela vai sair do salão com couro cabeludo limpo, Uhum. né? Tá? E a gente percebe quando a cliente percebe, a gente também vê, e ela sabe que não lavou direito, Uhum. né? Exatamente, a Mas cliente aí percebe. Ó, então tá assim, bom. pontos excelentes: controle de micro-organismos ou controle da microbiota. Então, qual que é o valor em higienizar bem o couro cabeludo? Poxa, a pessoa passou 3 dias, suou, encostou no travesseiro, sei lá se o travesseiro está higienizado, se a fronha está limpa, passou uma escova que talvez ela nem lave a escova em casa, tá cheio de micro-organismo ali, tem que remover. Então você tem que controlar o excesso de micro-organismos ruins, né, a sujeira. A sensação de limpeza, ela é algo que traz bem-estar, né? Então isso atende, como consequência, atende a necessidade da cliente dela limpar. Pô, tô pagando para a pessoa lavar meu cabelo. Se meu cabelo não sair limpo, esse serviço não valeu, né? Não valeu ser pago. Aí eu vou colocar a segunda. O que é de valor em fazer uma boa higienização do couro cabeludo? Eu acho que o controle da microbiota também tem a ver com a nossa. Eu posso até colocar a biossegurança, né? Então você limpa porque precisa estar limpo, por biossegurança. Quando a gente faz uma boa higienização do couro cabeludo, favorece o resultado final, né? Favorece. Um cabelo mal enxaguado, na hora que você vai fazer uma escova, aquilo fica pastoso, aquilo fica grudado na cabeça, é um horror, um horror. E aí a gente vai pensar, favorece o resultado final. Qual é o problema que a gente evita ao fazer a higienização correta? Então a gente pensou no ganho de controle de microbiota, ganho de limpeza e atender a necessidade da cliente, e a gente favorecer performance. O que a gente evita de problema? Eu acho que tem a ver com reclamação de cliente, né? Reclamação da cliente. A gente evita isso. Segundo ponto que a gente vai colocar aqui, que evita ao fazer a higienização correta. Que problema que a gente evita? Flávia, Natália, Roberta, Patrícia. Vou fazer com vocês igual eu faço com meu filho, né? Fazer contagem regressiva. 3, 2, 1. Ó, eu coloquei aqui, ó, reclamação da cliente por falta de limpeza. A Roberta colocou reclamação da cliente. Sim. Mas tem umas coisas bem piores que a gente evita quando a gente faz a higienização correta do couro cabeludo. Dê a dica aqui, hein? Dê a dica. Evita seborreia. Evita a insatisfação da cliente. A gente evita que o couro cabeludo fique oleoso. Sim. Evita seborreia. Pode ser. Evita seborreia. Eu vou colocar uma coisa que é muito, muito séria, meu povo do céu. Que isso, se a pessoa toma consciência disso, ela vai fazer um lavatório direito. Quando você não enxágua direito, você não remove os produtos, você está correndo o risco de causar uma reação alérgica nessa criatura. Reação alérgica. Isso é muito sério. Evita reações alérgicas. Experimenta deixar tinta na nuca da cliente. Depois você me conta o que acontece. Não, brincadeira, não faça isso. Reação alérgica. Coceira. Queimadura.
dependendo do tipo de produto que é utilizado, se ficar no couro cabeludo, evita queimadura do couro cabeludo aqui, ó. Dermatite de contato, também. Reações alérgicas, dermatite de contato. Olha isso. Tem vezes que vocês precisam aprender uma coisa na vida. Tem vezes que é mais impactante saber das dor de cabeça, da zica que vai dar, né? Para a pessoa conhecer os problemas das zicas, do que de fato ela fala assim, eu vou andar em nuvens, isso vai ser muito bom por isso, isso, aquilo. Às vezes você pega a pessoa só porque realmente ela tem medo de ter um problemão. Vamos lá. Se for pegar a situação, como eu estava explicando, às vezes a pessoa ela precisa ter uma condição de sentir mais medo para ela ser movida a fazer alguma coisa. Por exemplo, então, olha, você vê o profissional que não está fazendo a higienização certinha, você vira e fala assim, então, você sabia que tem o risco dessa pessoa ter uma reação alérgica ou ter uma dermatite de contato e te processar? Pode ou não pode acontecer? Então, impacto. Por quê? Porque ela não estava presente, consciente para aquele problema que ela pode ter porque ela não está fazendo do jeito certo. E aí eu acho que eu acabei respondendo também a próxima pergunta. Né? Então, é isso aí. Até a próxima pergunta, emendando. Next. Como lidar com a resistência dos profissionais que trabalham em fazer o que é certo? Como que a gente lida numa situação como essa? Tem tudo a ver com o que a gente acabou de responder. O certo e o errado dependem da consciência de quem está agindo, né? Só que o que você tem que tomar ter atenção, você precisa ter a consciência de que a gente só consegue convencer as pessoas de fazer o que é certo se, em primeiro lugar, a gente for o exemplo. Eu acredito muito, até uma filosofia de gestão que eu tenho que ser o exemplo. Então, se eu gostaria que essa pessoa lavasse o cabelo e eu estou na função que é a mesma, então eu lavo o cabelo do jeito que eu gostaria que ela também fizesse, para ela ter referência. Alguém tem que ser a referência. Então, primeiro ponto. O segundo ponto é a pessoa ter consciência de que alguma coisa está certa e está errada. Voltando para a questão do lavatório que eu acabei de responder. Tem que explicar o que é certo e tem que explicar o que é errado. Tem que explicar o que é o benefício de fazer e o malefício de não fazer. Só que aí a pessoa vai passar pelo terceiro ponto, que ela vai decidir por si se o certo vale a pena. Você acredita que tem gente que sabe o que é certo e não faz as coisas que são certas? Você acredita? Todo mundo tem isso, todo mundo tem a consciência, mas chega no momento do vamos ver ali, a pessoa toma a decisão errada, faz o que é errado, porque é mais fácil, porque é mais rápido. Paciência, né? Paciência. Cada um tem que cuidar da sua própria consciência. E o quarto ponto que eu vou trazer com relação a esse assunto é que se a pessoa que não está fazendo aquilo que é certo, ela é subordinada a você, aí você pode cobrar. Então, assim, vamos imaginar que a pessoa trabalha comigo. Deixa eu só ajustar aqui. A minha luz aqui que caiu um pouquinho da luminosidade. Tá. Então, vamos imaginar o seguinte. A pessoa está fazendo trabalho num ambiente e existem profissionais que trabalham comigo. Que trabalham no mesmo ambiente que eu. Só que tem uma profissional que me ajuda, que é minha assistente. Então, eu viro para ela e falo assim, olha, faça o que é certo. Beleza, ela vai seguir o que eu estou falando. Só que o meu colega, que está na função igual a minha, e ele decide fazer o que é errado, eu não posso interferir na vida dele. Eu primeiro, sou o exemplo que eu falei. Se eu tiver a oportunidade, eu falo o que é certo, o que é errado, a diferença entre os dois. Por que eu faço uma coisa? Porque ao invés de fazer outra. Porque se não tem uma subordinação, se não tem uma relação do maior para o menor,
O que nos sobra é persuasão. O que nos sobra é influenciar. E a influência, a melhor influência que existe é você ser o exemplo daquilo que você fala, que você faz. A pessoa fala, falar e fazer. Quando você é coerente naquilo que você fala que você faz, de tanto você repetir, você vai ter bons frutos e aqueles bons frutos vão ser uma forma de convencimento, né, de influência para a pessoa que está fazendo o que é errado. Tá? Gostaria muito de falar para vocês, olha, a situação muda assim. Não, não é. Todo dia é uma guerra, gente. A gente levanta da cama buscando coerência e vai dormir tentando ser coerente, né? As coisas funcionam assim, tá? Aí eu vou entrar numa última que eu preparei uma resposta gigantesca aqui. Vamos lá. E eu sei que isso é uma seara aí que a Roberta tá passando. E Roberta pode fazer seus comentários, tá? Mas talvez você tenha que assistir esse conteúdo mais do que uma vez. E daqui a um tempo talvez isso faça mais sentido e vai fazendo mais sentido, tá bom? A Roberta colocou aqui, ó. Luma, estou tendo muita dificuldade de colocar em prática o que eu realmente estou aprendendo no seu curso. Gosto de fazer o raio-x dos produtos do salão e já estou bem mais rápida em avaliar o cabelo da cliente no lavatório. A profissional que eu dou apoio me repreende e diz para eu lavar com shampoo e condicionador que eu sei que não vão dar um bom resultado na hora da escovação. Resultado, fico muito frustrada, pois vejo que não entreguei o meu melhor. Falei um pouco sobre isso lá no grupo e você já me ajudou muito com as suas palavras. Seria uma boa ideia conversar com a moça que me contratou sobre a forma como eu gostaria de trabalhar? Olha, vamos lá. Eu preciso estabelecer alguns pontos aqui. Se ela te contratou, a depender do tipo de contrato, pode existir subordinação, tá? E a subordinação, ela é uma coisa que eu não posso falar para você, seja insubordinada, não siga o que ela te instrui se ela te contratou e dependendo da forma como ela te contratou. O que eu vou te orientar é o seguinte. Vamos lá. Primeira coisa é o esclarecimento de papel, tá? Então, cada pessoa tem uma determinada função, direitos e deveres conforme o papel que ela exerce, tá? Isso eu aprendi com constelação familiar, gente. Isso é muito bom, tá? É uma coisa que eu recomendo vocês lerem, saberem um pouco mais. Constelação familiar. E eu aprendi também com produtividade com o Christian Barbosa sobre a distinção de papéis, tá? Por quê? Porque os conflitos, eles nascem quando uma pessoa interfere no papel da outra ou quando uma pessoa não cumpre com o seu papel. Então, se houver cruzamento, né, de pessoa atravessou a outra, tá interferindo no papel dela, vai ter conflito. Se a pessoa tá para fazer o papel dela, seguir esse caminho, ela não faz, ela não age, ela se omite, vai ter conflito também. Quem tá de fora tá vendo, fulano não tá fazendo o papel dele, né? Então, ou atravessar ou não fazer o seu papel vai gerar conflito. Só que as pessoas precisam ter consciência de qual é o seu papel. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Ser mãe é diferente de ser amiga e de ser filha. Então, quando eu estou no papel de mãe, eu sou a autoridade. Então, minha função é orientar, definir regra e consequência, né? O bonitinho veio aqui, fez carinho em mim, fez cheirinho, deu cheirinho. Maravilha, mas ele sabe que a regra é que quando eu estou dando uma aula, eu não quero ser interrompida, né? Então, essa é a minha função enquanto mãe. Delimitar para ele as situações e as regras. Agora, no papel de amiga, eu dou opinião quando me pedem. Então, tem amigos que a gente tem intimidade para falar sobre determinados assuntos, mas ainda assim, isso tem que ser evocado, né? Não é chegar e falar, atravessar e falar. Isso a constelação me trouxe muita clareza. Como filha, é mais ou menos no papel de amiga. Eu já, na verdade, parei de tentar mandar na minha mãe. Eu fazia isso até pouco tempo atrás e dava conflito com a minha mãe. Então,
o que eu entendo? Que eu dou minha opinião e eu vou intervir, vou agir se ela me pedir. Tem vezes que eu falo para ela assim, olha mãe, eu tô vendo tal coisa e eu posso te ajudar, a senhora quer me ajuda? Tá? Por que eu tô explicando esse lance do papel? Tô dando um exemplo para vocês. Porque existem elementos, conforme a relação e o papel que você tem, que a condição muda. Então, vou dar nessa situação. Se o seu papel for funcionária de alguém dentro do que a gente entende que são as leis trabalhistas, existe a tal da subordinação. Então, você recebe uma ordem do que deve ser feito, como deve ser feito. Agora, se essa relação de trabalho é uma parceria, a parceria subentende-se que é um combinado que é bom para ambas as partes. Então, ambas as partes vão falar assim, olha, esse é o objetivo e como vai ser feito pode ser assim, assim, assado. Na parceria existe mais flexibilidade. Na relação de funcionário e patrão, não tem tanta flexibilidade assim. Tá? Então, primeiro ponto, entender qual é o seu papel nessa situação. Quais são os seus deveres, quais são os seus direitos nesse papel. Também porque tem muita gente que acha que a vida é só direito. Eu tenho direito disso, direito daquilo, e não cumpre com os deveres, né? Então isso também tem que ser entendido. E aí, você tem que refletir se eu estou no papel de funcionária ou se eu estou no papel de parceira. É de bom tom eu fazer, eu falar, né? Me convém fazer isso? Vou dar um exemplo, gente. Eu já dei aula para outras instituições, já dei aula para fora. Eu já vi muita coisa errada, já vi coisas que eu não concordava. E se eu tinha a oportunidade de falar, e se aquilo era entendido pelo menos, né? Era ouvido, nem necessariamente acatado, mas ouvido, era uma coisa. Se não fosse nem considerado, era outra. Mas eu não costumo ficar nos lugares onde eu vejo que algo está errado e eu não posso mudar. Por quê? Porque eu já sou empreendedora. Então o empreendedor não consegue ficar muito tempo no papel de funcionário. Eu não consigo mais. Eu, Luma, não consigo. Mas se eu estivesse no papel de funcionário, eu teria que entender essa relação. Tá? Então, assim, vejo o que é certo, entendo, faço aquilo que é certo. Eu consigo aplicar sempre o tempo todo? Não. Tá? Essa é o duro entendimento que a gente tem que ter. Nem sempre nós conseguimos fazer aquilo que é certo, porque às vezes o momento de vida que nós estamos é um momento de ter que acatar regras que não são as nossas. Segundo ponto, então eu expliquei, fiz toda essa configuração do papel. Beleza. O que eu quero colocar nessa situação é que a comunicação, ela é sempre a solução. Então, comunicação é sempre a solução. Se você é funcionária, você tem que identificar, você está no contrato CLT, subordinação, pergunta, converse com a pessoa. Qual que é o critério que ela quer que você faça? Ela quer que você seja rápida? Ela quer que você economize produto? Ela quer que o seu trabalho tenha maior durabilidade? Quando a gente fala assim, o alvo, o objetivo é a rapidez, o objetivo é a economia de produto, o objetivo é a durabilidade do trabalho, tá claro isso? Aí você pode tentar pedir permissão para você definir o como você vai fazer isso acontecer. E explica os seus motivos, né? Olha, eu sou só funcionário, entendi que você quer que eu trabalhe mais rápido. Então, para eu conseguir trabalhar mais rápido, eu posso, ao invés de dividir esse cabelo, trabalhar com ele molhado, eu posso secar um pouco mais e acelerar o processo? Garanto para você que vai ficar bom, porque eu já aprendi isso, já sei fazer isso. Percebe? Você não fica contrapondo o que ela fala sem ter um bom motivo, né?
Mas também, como eu falei, se é papel de funcionário, você tem que pedir permissão. É diferente numa parceria. Trabalhar com parcerias exige maturidade de ambas as partes, né? Então, tem que entender isso. Então, se é uma parceria, aí a pessoa tem mais liberdade. Tem que seguir as regras do salão. O parceiro não pode fazer o que bem entender. Né? Igual no meu salão aqui, a gente trabalha tudo com parceria. Mas o salão tem regras bem específicas. E cada vez vou definindo mais, deixando cada vez mais claro. Só que cada um tem a liberdade de fazer uma adaptação do que está fazendo ali. Só que sempre está explicando por que está fazendo aquilo. De novo, comunicação é sempre a solução. Então, se você é parceira, você vai fazer as coisas e vai falar o motivo, ó, o porquê que eu tô fazendo dessa forma, é assim, tá? Agora, se você quiser autonomia total, o único jeito é abrir o seu negócio e arcar com todas as responsabilidades relacionadas a ele. Não é o que eu recomendo, principalmente para quem não tem dinheiro. Eu comecei sem dinheiro, comecei fazendo tudo, é que eu comecei com a minha família junto, né? Então, assim, eu não era técnica ainda, não tão boa, né? Eu era mais uma assistente. E demora mais pra gente ter dinheiro, demora mais pra gente se desenvolver. Ainda assim, ser um parceiro, um funcionário, quando você tem uma mente, né, pensando, vou seguir um plano, vou me desenvolver nessa carreira, a forma mais lucrativa, mais rentável ainda é ser funcionário ou parceiro de alguém. Abrir o próprio negócio, assim, é mais desafiador. Né, para você girar esse negócio, para você ter um volume de atendimento maior, tá? Mas enfim, isso é outro assunto, tá? Então, expliquei a questão dos papéis, se é funcionário, se é parceiro, expliquei da questão da comunicação. Se você é funcionário, você tem que entender o objetivo do trabalho e tem que pedir permissão para negociar o como você vai fazer. Agora, se você é parceiro, você tem regra para seguir do salão, só que muito mais adaptabilidade. Aí, se você quiser ser 100% free, aí só a questão de empreender mesmo. E o terceiro ponto é que eu sei que a comunicação, ela é a solução, mas nem sempre vocês têm técnicas, vocês têm ferramenta para isso. Eu vou passar uma para vocês, depois eu ponho lá no grupo essa estrutura do feedback sanduíche. Feedback sanduíche, ele é muito bom de fazer, tá? Porque é o seguinte, qual que é a ideia do feedback sanduíche? É você começar essa conversa com algo positivo, você coloca no meio aquele conteúdo que você precisa colocar, mas eu vou explicar também como você vai fazer, e no final você traz de novo uma camada de gratidão, de reconhecimento, tá? Detalhe, eu vou passar essa técnica para vocês, isso funciona com marido, isso funciona com filho, isso funciona com parceiro, com funcionário. A gente tem que ter essa delicadeza na hora de se comunicar, tá? Então, como é que é esse feedback sanduíche? Primeira coisa, você tem que ter um momento para falar. Eu sugiro que, assim como a gente trabalha com horário marcado, que você agende um horário para você ter uma conversa de alinhamento. Porque, olha, vou falar para vocês, eu como dona de salão, assim, é muito chato quando a pessoa fala assim, eu quero conversar. Quer conversar, já não tá. Normalmente a pessoa vai trazer uma bomba e... Por quê? Até uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Fica muito tempo sem conversar. Na hora que vai conversar significa assim, olha... Conversa arrasadora, acabou. Aí é o outro borogodó. Então, se você propõe uma conversa de alinhamento, significa que você está falando assim, ó... Alguma coisa está saindo e eu quero corrigir, eu quero alinhar, tá? Só que aí você vai se preparar para essa conversa. Fazendo um sanduíche. O que é? Começar reconhecendo o que tem de bom na parceria, o que tem de bom no trabalho. É muito ruim a gente lidar com pessoas que são ingratas, que não conseguem reconhecer o que tem de bom, gente. Então esse é o primeiro ponto. Então você vai se preparar para você trazer esse reconhecimento. Segundo, você vai trazer o que é o problema e os prejuízos que ele traz. Eu vou dar o exemplo aqui da Roberta, que eu estou imaginando, olha,
Eu acho bom trabalhar aqui por esse e esse motivo, não sei quais são os motivos. Eu vejo que aqui eu tenho a possibilidade de crescimento, trabalhamos com um bom produto, mas eu preciso apresentar uma situação que acontece que me traz frustração, que me deixa chateado. E eu vejo que a solução para isso não acontecer é que eu tenha liberdade para, sei lá, lavar o cabelo 2 vezes. Que eu tenha liberdade para não encostar o bico do secador. Então a solução para esse problema que eu estou vendo é isso, porque quando eu aplico essa solução, eu não queimo o cabelo, eu garanto que a cliente não vai ter mais, ela não vai ter problema, ela vai sentir o cabelo higienizado, ela vai sentir sensação de bem-estar. Então você comunica a solução, benefício que ela traz, e aí você fala assim, olha, então, para a gente resolver essa questão, eu me proponho a economizar o produto. Eu quero lavar 2 vezes, mas eu vou usar bem pouquinho, ó. Eu vou usar uma moedinha de R$1 na primeira demão e na segunda eu uso a segunda demão. Olha, eu me comprometo que eu vou, não vou encostar o bico do secador, mas eu vou trabalhar rápido. Então você tem que ser específica no que você vai fazer. E aí você vira para a pessoa e fala, olha, mas eu espero que você me dê o apoio para eu fazer isso. Eu espero que você tenha uma ação, né? Você coloca lá a ação que você acha interessante para ela. E aí você finaliza a conversa falando assim, olha, porque eu vejo que esse salão é um bom salão, eu quero construir um futuro aqui junto com a gente, por isso, né, vamos conversar de novo mês que vem pra gente checar se esse problema está sendo resolvido, enfim. Então, você pega e faz essa conversa, olha, tenho aqui eu vejo que tem na nossa relação pontos positivos, eu vejo que tem um problema acontecendo, que eu já refleti sobre a solução, que eu vou fazer a minha parte e você pode fazer a sua parte dessa forma, e assim a gente continua construindo o futuro juntos. É isso, gente. Né? Porque se de fato não houver interesse na reunião seguinte das pessoas cumprirem as suas partes, é porque realmente a relação não vai funcionar. Só que tome consciência de que resolva um problema por vez. Você não vai querer resolver todas as frustrações de um ano inteiro de trabalho num lugar numa única conversa. Não dá certo. Você vira lavação de roupa suja. É melhor conversar sempre, ter sempre essa troca, né, essa clareza. E essa clareza tem que partir de você. Você que é cabeleireira integrativa, que você está aqui nesse grupo de pessoas, você já percebeu que você é a solução. Você tem que refletir e encontrar, nem que seja uma ação pequenininha, uma tarefinha que vai mudar o seu dia a dia. Toma para si a responsabilidade de encontrar a solução para os seus problemas. E comunique o outro, porque o outro não é adivinho. Vou falar para vocês que é muito difícil, né, por melhor que seja a gestão do salão, da pessoa conseguir adivinhar o que está na cabecita de cada pessoa, se não perguntar. Né? O que você... eu preparei um outro conteúdo ainda que vai, daqui a um tempo, entrar em gestão. Olha, eu queria muito que alguém tivesse me explicado isso antes. Mas é como se fosse... tem aquele jogo, chama War, né? Que é de guerra, que você vai conquistando os territórios, né? Não que seja uma guerra contra o outro profissional, contra quem está trabalhando com você. Não é isso a ideia. É que a guerra é para você ampliar o seu próprio território. A guerra é você sair de um espacinho, né, de conhecimento que você tem, de domínio de habilidade, que é às vezes, né, 1 metro quadrado, e você ampliar isso para 10 metros quadrados, ampliar para 100 metros quadrados. Então, essa expansão de território mental, essa expansão de território
de habilidade das mãos, de capacidade de transformar em resultados, leva esforço, constância e tempo, né? Então, Roberta, você está escalando, você está passando pelas dificuldades que eu, sinceramente, espero que a gente aqui consiga continuar te ajudando a superá-las, assim como a Patrícia. Eu tô falando da Patrícia desde o começo daqui, porque até conversando hoje com a Jussiele, conversando com o Márcio também, que está trabalhando comigo, é motivo de muito orgulho, porque a Patrícia, ela vem expandindo também o território dela, e ela não trabalha com ninguém. Ela trabalha no salão dela, na casa dela. Só que essa conquista, né, que eu falei, territorial aí, de habilidade, abrir, expandir, ela é custosa. Ela custa energia, ela custa dedicação, ela custa a gente passar por essas montanhas russas aí do desenvolvimento. Mas eu falo para vocês uma coisa, não lembre-se disso. A profissão de cabeleireiro, com esse conhecimento que vocês estão tendo acesso, posicionamento, estou ensinando sempre aqui vocês se posicionarem, vocês podem ser remuneradas, né? Vocês podem fazer dinheiro tanto quanto médicos, quanto advogados. Gente, eu estou falando isso para vocês porque é o que eu vejo que acontece hoje no nível de carreira que eu tô. Dá para considerar que eu sou profissional há 10 anos? Eu espero que vocês alcancem isso em 3, 5 anos, né? Então, é uma profissão que eu não tinha entendido isso, apesar de ser filha de 2 cabeleireiros, demorei para entender isso, eu demorei para entender essa escala, eu demorei para entender essa conquista, né? Porque a gente vê assim, a cliente está sentada na cadeira ali, nossa, isso para quem é mais velho, para cabeleireiro que já passou por isso, o cara que é novo e está achando que é dono da cliente, você fala assim, meu, o que essa pessoa tem na cabeça? Não tem condições, né? Por quê? Porque ali houve um processo de maturidade, desenvolver a sua fala, desenvolver a sua persuasão com a cliente, desenvolver a técnica, de pegar e desenvolver a segurança, assim como a Natália está buscando aqui. Essa conquista, gente, desculpa, mas eu não via outros lugares esmiuçar, detalhar, né, e ajudar a passar por isso. Acaba sendo tudo muito atropelado. Perguntas, comentários, sugestões ou sei lá, qualquer outra coisa. Tá tudo certo, respondi vocês. Roberta falou beleza. Natália, beleza também aí. Patrícia. Olha, eu disparei a resposta hoje, hein? Patrícia, tá maravilhosa a aula. Que bom, que bom. Tô aqui dando o meu melhor para vocês. Espero que, sinceramente, isso transforme a vida. Estamos aqui para transformar a vida. A gente não tá aqui para cumprir tabela, não. E, mais uma vez, Natália, seja muitíssimo bem-vinda. Normalmente as mentorias são essa troca, essa mistura de parte técnica com parte comportamental, emocional. E é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço de coração a confiança. Agradeço de coração aí o que vocês acreditarem no que eu falo, porque na verdade eu só falo porque eu faço. E se vocês fizerem, eu espero que vocês tenham uma vida parecida com a minha, né? Eu agradeço a Deus, primeira coisa, né? Mas eu acredito que eu tento trazer para vocês os passos daquilo que eu vejo hoje como o que é plenitude de vida. Então eu desejo que vocês sejam plenas, certo? E é isso, gente. Muito, muito grata pela presença de vocês. Um beijo grande, um abraço e até a próxima.